Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar início ao treinamento de eficiência energética, tá? Para o município de Roseira. E eu queria iniciar aqui agradecendo, né, aos facilitadores, tá? A todo o pessoal de Roseira que está comparecendo, ao pessoal da EDP, a todos. E muito obrigada, que vocês possam aproveitar aí esse treinamento, e a gente está disponível a dúvidas, então, em qualquer momento vocês podem interromper a gente. Então, a gente vai falar, né, o que significa a eficiência energética, como nós podemos nos apropriar dela e incorporar essas ações assim para o nosso dia a dia, né? Além disso, a gente também vai falar sobre o Programa de Eficiência Energética, que é o PEE, né? Ele é regulamentado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente também vai falar dos usos finais que compreendem o PEE e do projeto como ele foi realizado aí na cidade de Roseira. Esse treinamento, né, ele é uma das etapas do projeto de eficiência energética que está em fase final aí em Roseira, projeto esse que faz parte do PEE e através da primeira chamada pública da EDP do ano de 2019. Então, lá em 2019, né, a ANBE entrou em contato com o município de Roseira, explicou, né, como é que funcionava o PEE, o pessoal confiou, né, no serviço da ANBE, aceitou fazer realmente esse projeto e hoje a gente está aí nessa etapa de conclusão, tá? Então, esse projeto, esse treinamento, né, ele é patrocinado pela ANEEL, que é a Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, ele é gerenciado pela EDP, que é a concessionária aí do município de São Paulo, e executado pela ANBE. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre nós, tá? Sobre a ANBE, nós, o que nos impulsiona, o que a gente acredita e para onde a gente está indo. Então, a ANBE é uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado. Além da engenharia com trabalhos no PE, a gente também tem um braço com o meio ambiente. A gente iniciou por esse braço meio ambiente, vendendo carbono. Então, a nossa missão é combater as mudanças climáticas, oferecendo soluções inovadoras. Tem o propósito aí de ser a maior ESCO do Brasil e tem como os principais valores, né, a sustentabilidade, o trabalho em equipe, a meritocracia e a transparência. Então, dando continuidade aqui, né, a ANBE está espalhada basicamente por todo o território brasileiro, com experiências em diferentes usos finais, como a iluminação, fontes incentivadas, condicionamento ambiental, sistemas motriz e também clientes voltados para a consultoria do meio ambiente, tá? A ANBE tem experiência com diversas concessionárias, dentre elas a Light, Enel, CEMIG, Neoenergia, Energisa e a própria EDP, tá? Temos uma cartela de mais de 50 clientes atendidos e satisfeitos e mais de 300 mil pessoas impactadas com os nossos projetos, tá? Agora que a gente já falou um pouco da ANBE, eu vou falar propriamente do PE, tá? Como é que ele acontece. Então, aqui sobre o PE, né? Então, o que significa o PE? Eu já falei que a sigla, né, ela significa Programa de Eficiência Energética, e esse programa é regulamentado pela ANEEL, mas assim, por que ele foi criado e para qual finalidade, a gente vai descobrir aí ao longo da apresentação, tá? Então, vamos começar aí com a pergunta, né? Por quê? Por que ele foi criado? Então, a gente sabe que a demanda de energia, né? Ou seja, né, a quantidade de energia consumida pela população, pelas indústrias, ela vem aumentando a passos largos, só que, por outro lado, né, a produção de energia, ela vem aumentando, mas a passos bem pequenos. Então, isso é um problema, porque se a gente demanda mais um sistema, mais do que ele pode oferecer, uma hora ele não vai suportar. Então, para solucionar esse problema, a gente tem três soluções, tá? Três opções de soluções. Então, a gente tem aí o racionamento de energia, que não é muito legal, né? A gente passou por um racionamento em 2001. Quem já era mais velho, assim, adolescente nessa época, lembra, né, de como isso foi complicado. As taxas de energia eram bem caras, então, assim, isso não é legal, né? A construção de novas usinas
a construção é muito custoso, ela demanda licenças ambientais que cada vez mais estão complicadas. Então, assim, além de ser uma obra demorada, né, ela também é muito custosa. E outra solução que a gente enxerga, né, é a eficientização do sistema, que ela possui um custo-benefício relevante. Então, o PE ele vai atuar nessa solução, em eficientizar sistemas já existentes, tá? E o que seria, né, essa eficientização do sistema? A gente sabe, né, que a maioria dos nossos equipamentos, principalmente das indústrias brasileiras, são equipamentos mais antigos e por isso eles são menos eficientes. Então, se a gente faz o retrofit, né, ou seja, né, a troca desses equipamentos mais antigos por equipamentos mais eficientes, a gente está fazendo com que aquele consumidor ele consuma menos energia do sistema. Ou seja, tem uma menor demanda e isso faz com que novos usuários consigam se beneficiar da mesma energia que já era gerada. Tá bem? Então, a gente vai aqui para a segunda pergunta do PE, né? Como que ele foi criado? Então, a gente está lá no ano de 2000, antes daquele racionamento, né? O governo federal, ele cria a Lei 9.991, que ela é regulamentada também pela ANEEL, e obriga as concessionárias de energia a disponibilizarem 1% dos seus lucros anuais, sendo que desses 1%, 0,5% é para eficiência energética e 0,5% é para pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, a Ambio, enquanto ESCO, ela atua nesses 0,5% de eficiência energética, tá bem? Então, a gente vai agora para os objetivos, né? Os principais objetivos do Programa de Eficiência Energética. Então, a gente tem aí na tela, né? Promover o uso eficiente de energia em todos os setores da economia. No próximo slide, nós vamos ver também que o PL está inserido em todos os setores da economia, como as escolas, os hospitais e as indústrias. Temos aí como um outro objetivo estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós falaremos mais à frente também sobre o selo Procel, por que ele é importante, e isso faz com que gere competitividade e as empresas comecem a produzir sempre novos equipamentos e mais eficientes do que os anteriores. Além disso, um dos objetivos também do PE é o planejamento e controle do uso dos recursos e a criação de hábitos de uso da energia elétrica. Nós também veremos mais à frente como criar novos hábitos mais eficientes para que possamos levar para as nossas residências e, inclusive, praticar, né, isso no nosso trabalho. E é isso. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho das tipologias, tá? Que o PE admite, né? Que inclui. Então, como eu disse no slide anterior, né? O PE está inserido em diversos setores da economia, como as indústrias, comércio e serviços, serviços públicos, rural, residencial. Também temos baixa renda com a distribuição de alguns equipamentos, como geladeiras e lâmpadas mais eficientes para consumidores carentes. Também temos a gestão energética, educacional, que atua na eficientização de escolas públicas, a própria iluminação pública, como é o exemplo do retrofit que a gente fez aí na cidade de vocês. E, ao contrário, né, do que a maioria pensa, o PL também se encontra no setor privado. Só que a grande diferença, né, é que para o setor privado, o PL financia o retrofit, né, que é a troca dos equipamentos. E para setores públicos, ele doa esses equipamentos. Então, aí no caso do setor privado, esse financiamento ele começa a ser pago após a instalação dos equipamentos e utiliza o valor que a pessoa deixa de gastar em sua conta de energia para pagar esses equipamentos. E no caso do setor público, né, como é o caso do município de Roseira, o município está ganhando, né, todos esses equipamentos mais que demandam de menos manutenção, equipamentos mais eficientes e ainda vão deixar de gastar um dinheiro com a economia de energia, tá? Falar um pouquinho agora também dos usos finais que são compreendidos no PE, tá? Ele contempla o ar comprimido, energia solar, condicionamento ambiental, chiller, sistema motriz e, como é o caso aí de vocês, iluminação, tá?
Lembrando que o PE ele não contempla obras de infraestrutura, somente o retrofit desses equipamentos. E agora eu vou falar de 5 principais conceitos, tá? Alguns deles eu já até mencionei, mas é bom a gente estar com todos esses conceitos bem definidos na nossa mente. Então vamos lá. A gente tem primeiro aqui o retrofit, que eu já falei bastante durante a apresentação. O retrofit nada mais é do que a troca, né, ou a substituição de um equipamento antigo, velho, menos eficiente, por um equipamento novo, mais eficiente. Temos também aqui como definição potência, que é o quanto o seu equipamento, seja lá qual for, ele solicita do sistema para que ele funcione. Também temos a demanda, que é a quantidade de potência que os consumidores desejam adquirir, né? O horário de ponta, que é o horário onde a energia é mais cara, e mais na frente a gente vai falar disso. Então, para as concessionárias de energia, é interessante que os consumidores residenciais, não demandem do sistema nesse horário. E também a contrapartida, que é uma troca que o cliente faz com o projeto. No caso de vocês, não houve contrapartida, nem de equipamento, nem de material e nem de serviço, tá? Mas essa contrapartida, ela pode ser, por exemplo, em outro município que a gente fez um projeto, na cidade de Piraí, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve contrapartida de serviço. Então, todo o serviço de instalação das luminárias foi arcado, né, pelos servidores da prefeitura que fazem a manutenção. Então, esse serviço ele é contabilizado como mão de obra no projeto. E agora eu vou falar um pouquinho das etapas, né? Como o PS construiu aí no município de vocês. Aqui a gente tem as principais etapas do PE, tá? Inicialmente, como eu já disse, né, a AMP faz uma busca por potenciais clientes, explica o que é o PE e como ele funciona, né? E aí, o cliente topando, nós iniciamos, né, a primeira etapa, que é o diagnóstico energético, que nada mais é do que um estudo dos equipamentos que aquele cliente utiliza e por quais equipamentos que a gente vai poder trocar eles, né? E aí a gente se pergunta, por que isso é bom para o cliente, né? O cliente, ele sendo um órgão público, como eu já disse, ele vai ganhar, né, todos esses equipamentos novos e, além disso, ele também vai reduzir o seu consumo de energia. Ou seja, além dele receber esses equipamentos novos, mais eficientes e que demandem menos manutenção, ele também terá a sua conta de energia reduzida, né? Então, isso sim é uma vantagem para o cliente. Então, continuando aqui com as etapas. Após o diagnóstico ele ser realizado, a gente submete no edital da concessionária, através das chamadas públicas, e o projeto sendo aprovado, a gente inicia as medições e verificações, que a gente chama primeiramente de ex ante, que elas acontecem antes das trocas dos equipamentos, que são necessárias para comprovar quanto realmente aquele equipamento consome de energia e seu impacto no sistema. Depois disso, a gente chega na etapa de execução, né, onde ocorre efetivamente as trocas dos equipamentos, sejam eles de iluminação, condicionamento ambiental, sistema motriz, solar e outros, né? A gente realiza novamente as medições e verificações, agora a gente chama elas de ex post, pois elas acontecem posteriormente à troca, e agora elas têm o objetivo de comprovar, né, que os equipamentos que foram instalados eles são mais eficientes. E, além disso, a gente faz o descarte. O descarte a gente vai falar mais um pouquinho dele à frente, e ele é uma etapa obrigatória, tá, do PE. Pois, conforme a gente falou lá no início da apresentação, né, que a ideia do PE é fazer com que novos consumidores possam utilizar a mesma energia já produzida. Então, se a gente, ao invés de descartar esses equipamentos que a gente retira, que são menos eficientes, e a gente insere novamente esses equipamentos no sistema, a gente não faz sentido, porque a gente não está diminuindo a demanda. Está, nesse caso, até aumentando. Então, o descarte ele é uma etapa fundamental do projeto e ele é obrigatório. Então, todo equipamento retirado, ele deve ser necessariamente descartado, tá? E esse descarte ele deve ser feito por equipe habilitada, que possui certificação para todos esses serviços.
Aí, em Roseira, a gente fez com a empresa Seven, é uma empresa também de São Paulo, tá? Uma empresa legalizada, e eu vou falar mais um pouquinho deles à frente. Então, falar um pouquinho da fase de medição e verificação, tá? Como eu acabei de falar, essas medições elas são realizadas antes e depois da troca. Então, elas são realizadas em uma pequena amostragem dos equipamentos, tá? Eles utilizam analisadores elétricos e após fazer essas medições, os dados eles são analisados pela nossa equipe e são emitidos relatórios com estudos comprovando a eficiência energética, verificando a relação custo-benefício do cliente. Então, todo esse estudo é realizado com base no PIN-VP, que é o Protocolo Internacional de Medição, Verificação e Performance da ANEEL. Tá? Lembrando, né, que o uso do EPI é imprescindível para manter a segurança dos profissionais que trabalham com eletricidade. Dessa maneira, as medições e ao longo de toda a execução, como a troca das luminárias, elas foram realizadas por profissionais habilitados para tal função, né? Fazendo uso de todos os equipamentos de segurança individual, como as luvas, os capacetes, botinas, cintos de segurança, porque alguns trabalhos também são realizados em altura, e seguindo, né, todas as diretrizes das normas de segurança. Atualmente, as normas que temos como diretrizes são a NR10 e a NR35, tá? NR10 para serviços elétricos e a NR35 para serviços em altura. E qualquer tipo de serviço elétrico, né, ele deve ser executado seguindo as normas, tá bem? Também temos os EPCs, né, que a gente chama de equipamentos de segurança coletivo, né? Eles também garantem a proteção dos profissionais que estão exercendo o serviço de execução e eles também seguem as mesmas diretrizes, tá? As NRs 10 e 35. A gente aqui nesse slide, a intenção é falar da importância da manutenção dos equipamentos, sejam eles individuais ou coletivos. Então, a gente viu, né, que os equipamentos eles são responsáveis por promover a proteção individual e coletiva dos profissionais. E é por isso que esses equipamentos devem ter manutenções periódicas e o cumprimento dos requisitos. E que requisitos são esses, né? Primeiramente, os equipamentos eles devem ser aprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o nosso conhecido Inmetro. Além disso, eles devem estar no prazo de validade apontado no certificado de aprovação do CA. É um códigozinho que ele está sempre impresso nos equipamentos. E aí você pode botar na internet e procurar lá qual é a validade do seu CA. Seguindo esses cuidados, né, será possível assegurar a qualidade dos equipamentos e o cumprimento de todas as normas vigentes. Agora eu vou falar como o PE, né, se estabeleceu em Roseira. Nós da AMPE, né, juntamente com o município de Roseira, né, a gente realizou a substituição de 1.043 lâmpadas, tá bem, no município. Esse projeto ele teve um custo de aproximadamente R$797 mil, e isso equivale a 470 consumidores residenciais novos, né, que eles podem passar a consumir energia do sistema e gerem uma economia de R$138 mil por ano para a prefeitura. Então, esse dinheiro é um dinheiro que a prefeitura está deixando de gastar, né? E pode ser investido em outros serviços na cidade. Então, como eu disse, né? Foram substituídas 1.043 luminárias. Antes elas eram de vapor de sódio e vapor de mercúrio. E agora todas elas são LED. Esse número 1.043 quando a gente fala de uma cidade pequena, do jeito que é a Roseira, é quase que a totalidade, tá, das lâmpadas do município. Agora a gente vai falar um pouquinho como, né, que esse retrofit aconteceu. Temos aqui algumas ruas, né, substituídas. Esse retrofit ele foi realizado pela empresa terceirizada, que também faz as manutenções da prefeitura, tá? E aí eu vou falar um pouco da luminária LED, tá?
Como eu disse anteriormente, né, a prefeitura ela recebe esses equipamentos gratuitamente, que geram um benefício analisado, ou seja, a redução na sua conta de energia consumida, e é um equipamento que possui maior durabilidade, demanda menos manutenção e possui uma vida útil bem considerada se a gente compararmos com a iluminação antiga. Tá? A gente teve uma experiência em Roseira, alguns dos relés eles deram defeito após a troca e apenas 2 luminárias e isso deram defeito, né? Então isso é o esperado, tá bem? Então menos de 10% dos equipamentos a gente teve que acionar a garantia, mas isso é super esperado. Aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouquinho da garantia, tá? Eu também vou passar essas informações para vocês por e-mail. A partir de agora, né, esses equipamentos, eles são da prefeitura, então qualquer defeito que ocorra, vocês podem e devem entrar em contato com os fornecedores dos equipamentos. Eu deixei 2 aí, a gente só teve um fornecedor para as lâmpadas, que foi a LED Star. Temos o contato aí do André Kobayashi, que é o nosso contato, o nosso ponto focal. Temos o telefone também dele. E para os relés, a gente também só teve um fornecedor, que é a Simon Electric, tá bem? Então, é só entrar em contato com eles caso algum desses equipamentos dão defeito e eles vão fazer a análise e devolver esses equipamentos para vocês novos. Então, podem ficar tranquilos que eu vou passar essas informações também por e-mail para vocês. Eu disse lá na frente que eu ia voltar a falar mais um pouquinho do descarte, né? Como eu disse, o descarte ela é uma etapa fundamental e obrigatória do PE, então a gente precisa realmente descartar todos os equipamentos retirados. Esse descarte para pessoas jurídicas, né, como é o caso da prefeitura, todo equipamento descartado ele deve ser realizado por empresa habilitada, que possui todos os certificados de destinação final desses equipamentos. E para as pessoas físicas, como é o nosso caso, né, ou em nossas residências, os equipamentos como as lâmpadas mercurais, incandescentes, elas também devem ser descartadas. E possuem alguns pontos, né, de coletas espalhadas aí por toda a cidade. Em alguns shoppings você vai encontrar esse ponto de coleta e é interessante e importante que a gente faça esse tipo de descarte, tá? Essas lâmpadas, elas não podem ser descartadas em lixo residencial, porque algumas delas, elas possuem mercúrio, que é tóxico em grande quantidade para o ser humano, e por isso ela deve ser descartada em locais adequados, tá? Então, se uma lâmpada dessa quebrar dentro de uma luminária, por exemplo, a gente deve lembrar de desconectá-la da energia para evitar que um choque elétrico ocorra, né? Deixar o local arejado por pelo menos 15 minutos, recolher os cacos para o descarte correto. E é isso, gente. Agora a Letícia, ela vai seguir com o curso, dando dicas aí de economia, tanto na nossa residência quanto no nosso trabalho. E qualquer dúvida, a gente está aberto aqui, vocês podem perguntar a qualquer momento. Bom dia, gente. Nessa parte do curso, a gente vai falar muito sobre a questão de como a gente consegue contribuir, né, para essa eficiência energética. Então, existe uma série de atitudes que a gente pode ter e pode adotar na nossa vida para poder contribuir para um ambiente mais eficiente, né? Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: você conhece o Procel? O Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia, é um programa do governo que é, né, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e ele é executado pela Eletrobras. Ele foi criado lá em 1985 e o objetivo dele é promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício. As ações do Procel contribuem para o aumento da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente de energia e, além disso, eles postergam os investimentos no setor elétrico, mitigando assim os impactos ambientais e colaborando para um Brasil mais sustentável. Então, ele vai ter uma série de ênfases, né? Então, ele vai ter uma parte que vai ser focada em equipamentos, que vai acontecer através de uma identificação por meio do selo Procel, e essa é a parte mais importante para a gente, né? Que a gente gosta de dar bastante foco. Então, esse selo Procel, ele vai ser colocado nos equipamentos eletrodomésticos mais eficientes, o que induz o desenvolvimento e o aprimoramento tecnológico dos produtos disponíveis no mercado brasileiro.
Ele também tem um viés na parte de edificações, onde ele vai promover o uso eficiente da energia no setor da construção civil, edificações residenciais e comerciais públicas, por meio da disponibilização de recomendações especializadas em simuladores. Tem também uma parte focada na parte de iluminação pública, onde ele vai apoiar as prefeituras no planejamento e implantação de projetos de substituição de equipamentos e melhoria na iluminação pública e sinalização semafórica. Temos também na parte do poder público, onde ele vai trazer ferramentas e treinamentos para auxiliar o planejamento e implantação de projetos que visem o menor consumo de energia por parte dos municípios e um uso eficiente também da eletricidade e da água na área de saneamento. Temos uma parte focada em indústria e comércio, através de treinamentos, manuais e ferramentas computacionais que vão ser voltados para a redução do desperdício de energia no segmento industrial e comercial e otimização do serviço. E tem uma última parte que a gente fala que é do conhecimento, onde ele vai disseminar informações qualificadas sobre eficiência energética por meio de ações educacionais de ensino formal ou divulgação de dicas mesmo, livros, software e manuais técnicos. Bom, disso tudo que a gente falou, uma coisa que a gente sempre gosta de dar uma ênfase, é a parte do selo Procel de energia. Então, o selo Procel, ele vai ter como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que vai permitir o consumidor conhecer, entre os equipamentos eletrodomésticos no mercado, quais são os mais eficientes. Então, se você vai comprar um equipamento novo para sua residência ou para o seu trabalho, você tem que ficar atento a este selo. Ele sempre está colado nos equipamentos e ele vai indicar de cara, vai ser uma forma bastante visual de você identificar qual é a mais eficiente. A partir da sua criação, foram firmadas parcerias junto ao Inmetro e os agentes, como associações de fabricantes e pesquisadores de universidades, elas vão ter o objetivo de estimular cada vez mais no mercado brasileiro equipamentos mais eficientes. Então, as empresas elas vão desenvolver novas tecnologias, novos equipamentos que vão ser certificados para conseguir ter esse selo e ter uma maior competitividade no mercado. Junto com o selo Procel, tem essa etiqueta aqui que vai indicar exatamente quão eficiente ele é. Então, a gente tem umas classificações, A, B, C, D e E, ele indica o consumo e é interessante para você entender o quanto esse seu equipamento está consumindo. Bom, agora que a gente já falou sobre o selo Procel e como identificar um equipamento mais eficiente, a gente precisa falar sobre a nossa energia, E quando a gente fala de energia, a gente tem que falar sobre o preço dela. Então, você entende as bandeiras tarifárias? Hoje em dia está todo mundo falando sobre, está na bandeira vermelha, está tudo caro, E aí, desde 2015, as contas de energia elas passaram a trazer uma novidade, que é esse sistema de bandeiras tarifárias, que vai apresentar as seguintes modalidades, verde, amarela e vermelha. E elas vão indicar se haverá ou não um acréscimo no valor de energia a ser repassado pelo consumidor. E esse valor ele está em função das condições de geração de eletricidade. Então, se está chovendo pouco, por exemplo, no cenário que a gente está agora, a gente está gerando menos, Então, a gente está tendo que ativar novas fontes, novas geradoras, por exemplo, as térmicas, que são mais caras, e isso a gente vai sentir no nosso bolso. Como é que funcionam esses acréscimos, Na bandeira verde a gente não tem acréscimo nenhum. Na bandeira amarela a gente tem esse acréscimo de 0,18 por quilowatt-hora. Na primeira bandeira vermelha a gente tem um acréscimo um pouquinho maior, de 0,03. E na bandeira atual, que a gente ainda está em agosto, ela é de 0,09. Bom, e a sua conta de luz? Você entende ela? A sua conta de luz, ela vem um monte de informação, E muitas vezes a gente só olha a data de vencimento e o valor. Mas para isso, o site da EDP ensina para a gente como é que a gente pode entender a nossa conta de luz. Vamos observar. Bom, como é que a gente vai ter uma atitude mais eficiente se a gente nem está entendendo o quanto a gente consome? Se a gente não sabe o quanto a gente consome, a gente não vai economizar ou não. E aí, para isso, o primeiro passo é a gente entender a nossa conta de luz. Eu sei que geralmente chega aquele papel lá e a gente olha basicamente aquela data de vencimento e o valor, e muitas vezes a gente se assusta,
Então, na realidade, na nossa conta de energia, tem uma série de informações super relevantes e que no site da EDP você pode encontrar o passo a passo do que cada coisa significa. Vamos dar uma olhada? Bom, então, nesse site, a gente percebe que ele é dinâmico, né? Então, ele vai separar aqui todas as informações em itens e você vai clicando e ele vai aparecendo a explicação aqui do lado, né? Então, basicamente, tem seus dados, tem o valor total, o número da sua instalação, o consumo do seu mês e a data de vencimento. Se você olhar aqui, tem o período de faturamento. Então, foram as datas que foram realizadas a sua leitura, tanto no mês anterior quanto no atual. Aqui tem as bandeiras tarifárias, que é sempre importante, né? A gente atualmente está na vermelha. E tem a descrição do seu consumo e o detalhe de faturamento. Então, aqui ele vai explicar todas aquelas questões dos impostos que estão relacionados ao preço da sua energia e vai dar os itens financeiros, perfeito? Ó, refere-se à cobrança de juros, multas, que a EDP passa para os municípios para poder pagar a parte da iluminação pública e todos os avisos. Essas e mais informações, com mais detalhamento, você consegue acessar por esse site. Isso é na parte da frente e na parte do verso, né, tem algumas outras informações. Então, tem aqui o seu endereço, né, como é que está funcionando a leitura do seu medidor, se é uma autoleitura ou não, e outras informaçõezinhas. E mostra uma parte muito importante que é o histórico do seu consumo. Eu acho que é sempre importante a gente ficar olhando como é que está acontecendo o nosso consumo ao longo do tempo, porque a gente vai entender quais são os meses que a gente precisa economizar mais ou ter atitudes que vão trazer mais economia. Um exemplo, por exemplo, é que aqui no Rio de Janeiro, no verão, é bastante quente. Então, é um hábito que a gente use muito o ar-condicionado. Tá, mas o ar-condicionado puxa a luz a beça, né? E aí, para poder ter uma atitude mais eficiente, né, a gente, por exemplo, se eu tenho chuveiro elétrico, eu deixo desligado, para eu não gastar energia com o meu banho e poder gastar ela com o meu ar-condicionado. Isso é bom tanto para a sociedade como um todo na questão de energia e é muito bom também para o nosso bolso, né? Bom, então, caso você queira olhar com mais atenção, basta você entrar no site da EDP Online, entenda a sua conta e ir para a sua casa. Tudo bem? Perfeito, então. A gente se vê. Bom, agora que a gente entende, né, como funciona a nossa conta, tem uma questão sempre importante que a gente se pergunta se todo aquele valor que a gente está pagando, se ele vai realmente para a concessionária, né? E a verdade é que ele não vai todo para a concessionária. Vamos entender mais. Olá, você acha que todo o valor que você paga na sua conta de luz, ele vai apenas para a concessionária? Não é bem assim. A verdade é que para essa energia chegar na sua residência, temos várias pessoas e vários setores envolvidos, né? Então, na sua conta, aquele valor que você paga, ele é dividido entre esses setores, entre esses jogadores, né, que estão envolvidos para essa energia chegar. E como é que funciona essa divisão? Bom, a gente vai falar que tem um pedacinho que vai para a parte da transmissão, 5,6, uma parte para encargos setoriais, outra parte para tributos, uma parte realmente para distribuição, que fica a encargo da concessionária, e vai ter uma parte que é a maior fatia, que vai, na realidade, para a parte da geração de energia e não para a concessionária. Então, aquela brincadeira que a gente faz, né, que você tem que ser dono da concessionária para poder gastar tanta energia, não é tão verdade. Bom, Então não adianta, né, ter aquela expressão de vai ser dono da concessionária, né? Aqui no Rio a gente fala, tem que ser dono da Light, da EDP, né, para poder gastar muita luz, e não é bem assim. Agora que a gente já entende a nossa conta de luz, o quanto a gente está consumindo, né? E a gente também entende como escolher equipamentos mais eficientes através do Procel, a gente vai entrar numa parte que são as dicas de economia na residência e depois a gente vai falar das dicas de economia no trabalho. Bom, a primeira coisa que a gente sempre vai falar é a parte de iluminação. Então, qual lâmpada escolher, né? Bom, para isso a gente vai primeiro falar de alguns conceitos e definições. A primeira parte é o consumo. Então, o consumo vai ser dado por uma equaçãozinha que ela vai multiplicar a potência do seu equipamento, a quantidade de horas que você utiliza aquele equipamento, vezes os dias que você usa e vai dividir isso aí por 1000. A fatura, por sua vez, ela vai ser o seu consumo vezes o preço da tarifa. Aqui, para a parte de iluminação, a gente vai considerar que a gente usa a luz durante 10 horas por dia, 30 dias no mês. Vamos dar uma olhada quanto que isso custa para gente? Então, a gente tem dois modelos de lâmpada a princípio, né? Incandescente e fluorescente. A incandescente, ela é a mais barata, né? Então, ela custa R$ 7,50 a unidade, mas já perceba que ela tem uma vida útil bem curta, né? De 1000 horas.
e a potência dela para iluminar um local, né, é de 60. Ela vai te custar quanto? Ela vai custar R$16,38 por mês se a gente usar aquela fórmula. Se eu tiver uma lâmpada fluorescente, eu vou perceber que ela custa um pouquinho mais, né? Então, na hora de comprar, eu vou gastar mais dinheiro. Ela custa aproximadamente R$12 e ela tem uma potência de 15 watts e uma vida útil de 6.000, então ela já dura bem mais tempo. Aí você pode me perguntar, Letícia, mas aí você está comparando pera com maçã, porque uma tem 60 de potência e a outra tem 15, então vai ser diferente, né? Uma vai iluminar mais do que a outra. Não, gente, a potência ela não vai dizer o quanto ilumina. Isso quem diz é o fluxo luminoso. E nesse caso, a gente está pegando lâmpadas com o mesmo fluxo luminoso ou bem parecido. Então, são lâmpadas que vão iluminar a mesma coisa. Você não vai perceber uma mais escura do que a outra, tudo bem? Bom, de cara, a gente já percebe que a fluorescente você vai gastar por mês R$4. Enquanto na incandescente você está gastando 16. Então, aquela sua economia lá de pagar R$7,50 na unidade, ela já se perdeu, né? Logo no primeiro mês. Imagina ao longo dos anos. Bom, então seria a fluorescente a melhor solução? Não. A gente tem a lâmpada LED hoje em dia que tem uma vida útil de 25.000 horas. Isso mesmo, 25.000. A última que a gente tinha fluorescente era de 6.000. Então perceba que ela vai durar bem mais, cerca de 4 vezes mais. Ela vai ter uma potência de 8 watts. E quando a gente fala de potência, a gente está falando diretamente do nosso consumo, né? Então ela vai consumir bem menos, e isso significa que você vai pagar bem menos. Então você está pagando aí R$2,18 por mês, enquanto na última você estava pagando R$4. Eu sei que parece pouco de R$4 para 2, mas pensa, é metade. Qual é a parte ruim, né, da LED? Ela é um pouco mais cara, então você vai ter que gastar mais para poder comprar. Ela custa aí aproximadamente R$15, mas no mercado atualmente temos vários modelos de lâmpada que estão custando cada vez mais barato. Agora que a gente falou das lâmpadas, vamos falar dos ar-condicionados? Bom, aqui no Rio é bem quente, né? E aí a gente fica sempre refém desse ar-condicionado. E aí surge sempre a pergunta: ar-condicionado é tudo igual? A princípio, a gente tem dois modelos, né? E tem um modelo que é o tradicional e tem um modelo inverter. Tem gente que não gosta do inverter, mas essas pessoas certamente não conhecem tão bem o inverter. Vamos entender um pouquinho mais como é que esse equipamento funciona. Então, se a gente fizer uma analogia, né, com o automóvel, a gente vai falar que o equipamento inverter ele vai atingir mais rapidamente a sua zona de conforto e ele vai se manter dentro daquela zona de conforto. Porque enquanto isso, o equipamento tradicional ele vai oscilar bem mais. Então ele vai avançar com velocidade fixa, ele vai demorar mais para poder chegar numa temperatura confortável, ele vai ultrapassar essa temperatura confortável, se tornando muito gelado. E aí quando ele se tornar muito gelado, ele faz o quê? Ele desliga. E aí ele começa a cair. E aí a sua temperatura volta a ficar confortável e depois de um tempo começa a ficar o quê? Desconfortável novamente, porque começa a ficar quente. E aí nesse momento ele é acionado e aí o acelerador, né, ele não consegue ser ajustado. Por isso que quando ele atinge o conforto, ele vai ficar nessa oscilação. Então, o equipamento inverter, dado que ele se mantém muito mais constante, ele vai acabar gastando bem menos. E se a gente quiser quantificar isso mais ou menos, né, a gente utiliza sempre um fator de utilização para esses equipamentos que a gente vai usar na fórmula de consumo. Tá, peraí, como assim? Então, se a gente for comparar dois equipamentos, o tradicional e o inverter, para saber quanto que a gente vai gastar com eles, eu vou falar que o equipamento tradicional ele vai ter uma potência aí de 1.758 watts, um BTU aí de 18.000, enquanto o inverter eu também estou pegando os 18.000 BTUs, a potência é um pouquinho menor só, 1.550, só que o pulo do gato é esse fator de utilização que é justificado justamente pela questão de ficar ligando e desligando o tradicional. O consumo agora vai ser dado pela fórmula potência vezes horas, vezes dias, vezes o fator de utilização, beleza? Então, a gente vai falar que o consumo do equipamento tradicional ele vai dar aproximadamente aí 474, enquanto o consumo do inverter vai dar aí 325. Se a gente utilizar esse equipamento durante 10 horas, né? Imagina um sono bem longo, durante 30 dias, ou seja, um calor muito intenso durante todo o mês, a gente vai ter um consumo do equipamento tradicional de R$ 431, enquanto do inverter de quase R$ 300.
Então, isso impacta muito no nosso bolso, né? Se você tem mais de um equipamento na sua casa, você vai sentir mais ainda. E se você utiliza o ar-condicionado durante vários meses do ano de forma tão intensa, você vai sentir cada vez mais. Além disso, a gente vai falar que o equipamento inverter ele vai ter outros benefícios, né? O gás dele é ecológico e ele vai ser muito silencioso. Bom, além do ar-condicionado e da lâmpada, um outro vilão que a gente fala, né, é o chuveiro elétrico. Então, o chuveiro elétrico ele vai consumir aí, por média, 2,75 kWh por minuto. Ou seja, se você tomasse um banho de 1 minuto, você gastaria aí 1,50 por mês. Agora, ninguém toma um banho de 1 minuto, né? Eu, pelo menos, não tomo. Eu demoro aí uns 10 minutos para tomar banho. E aí eu sei que eu gasto R$ 15 por mês para tomar um banho por dia. Bom, se numa casa tem 4 pessoas, seria R$ 60 para um banho por dia. É, bastante dinheiro, né? Agora, se a gente considerar que a gente toma bem mais do que um banho por dia, imagina quanto vai ser essa conta. Bem cara. Caso você tenha oportunidade, tem um chuveiro a gás, que vai ser um pouco mais econômico, mas também tem um chuveiro eletrônico, que ele vai ser basicamente o mesmo jeito, né? Ali do inverter, que você vai conseguir ajustar melhor a temperatura e não vai ficar só preso no desligado inverno-verão, que vai consumir muita luz, beleza? Então, é uma possibilidade sim. Além disso, a gente tem que falar também da geladeira. Uma geladeira ela vai consumir, em média, 117 kWh por mês. Isso vai te custar R$ 63 aproximadamente, 64, né? Tá, mas não tem como a gente ficar desligando a geladeira, né? Para poder gastar menos. E a gente sabe que é um bem que costuma durar muitos anos, né? Caso você esteja pensando em trocar de geladeira na sua casa, a gente sugere que você olhe certamente para o céu para poder ver um equipamento mais eficiente. Mas tem certas atitudes que a gente pode ter que vão ser super interessantes, né? Então, alguma delas, não colocar, né, nada quente dentro da geladeira, então isso vai piorar bastante. Não colocar a geladeira perto do fogão, porque aquele ar quente, né, que está do lado de fora, ele vai entrar na geladeira e ela vai ter que trabalhar mais para resfriar. E se ela trabalha mais, ela vai consumir mais. E também não utilizar, né, gente, a geladeira para poder secar nada. A gente às vezes, tá com uma meia molhada, você colocava ali atrás da geladeira, secava rapidinho. Hoje em dia, de repente, uma máscara, né? Não faça isso, porque isso consome muita energia. Uma outra coisa que é bem interessante a gente observar é se aquela borracha de vedação ela tá boa. A gente sabe que as geladeiras elas duram muito, conforme a gente já falou, né? Mas nem sempre a nossa borracha de vedação ela dura tudo isso. Então a gente tem que ficar atento. E como é que a gente verifica se a borracha de vedação realmente está boa? Uma dica simples é você pegar uma lanterna, pode ser o seu celular, ativar o flash, você coloca ele dentro da geladeira, fecha a porta, apaga a luz. Se você estiver vendo algum feixe de luz, isso significa que a sua borracha de vedação não está boa. Então você certamente vai precisar trocar, porque ela está deixando, né, uma troca de ar como se ela estivesse aberta o tempo todo e ela vai estar trabalhando mais para poder deixar gelado. Beleza? Bom, outro ponto que a gente tem que falar sempre é da máquina de lavar, né? Então a máquina de lavar ela vai consumir em média aí 90 kWh e vai te custar basicamente R$ 50. Isso se você considerar que você está lavando roupa todo dia. Todo dia você pega um pouquinho de roupa e lava. Todo dia você faz isso. Bom, o ideal é você juntar várias peças e lavar tudo de uma vez só, porque você vai utilizar a máquina menos vezes, tudo bem? Então, essa é a ideia. E essa ideia a gente também vai utilizar na hora de passar a roupa. Porque se a gente usar o ferro todo dia, durante 1 hora, a gente vai gastar por mês R$ 16 com essa conta de luz. Uma opção, então, é junta todas as roupas, passa tudo junto e economiza dinheiro. Beleza? Bom, essas foram as dicas de residência e agora a gente vai falar de dicas de trabalho. Vocês têm alguma dúvida? Bom, no trabalho, a gente tem algum tipo de atitude que a gente pode ter, né? Muitas vezes a gente não tem opção, a gente não tem autonomia para poder fazer troca de equipamentos, né? Mas com certeza a nossa atitude ela conta muito. Então, na parte de iluminação, né? Caso possível, sempre escolher lâmpadas LEDs. Tenha sempre por hábito apagar sempre quando você sair do local e utilizar muito iluminação natural, né? Aqui no Rio de Janeiro temos janelas imensas no nosso escritório e a gente utiliza bastante isso, né, para contribuir para uma boa iluminação. Além disso, a gente tem que falar dos eletrônicos, né? Então, se você não estiver usando, desliga, né?
aquele stand-by ali consome energia. Existem alguns tipos de simuladores de consumo na internet, você pode colocar simulador de consumo e aí você consegue botar equipamentos que você tem na sua residência e entender o quanto eles consomem. É bem bacana. Além disso, na parte de condicionamento ambiental, né, a gente fala para priorizar ventiladores, utilizar equipamento inverter, caso possível, e trabalhar sempre com isolamento térmico, né? Então, colocar cortinas, persianas, para aquele calor que está do lado de fora não conseguir entrar e você conseguir um condicionamento melhor no seu ambiente. Bom, gente, em relação às dicas de trabalho, são basicamente essas. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu e a Raine estamos à disposição, né? A gente queria agradecer pela participação de vocês. E nessa última parte, a gente tem 2 tipos de questionário / avaliação, né? A gente vai ter tanto uma avaliação para entender se vocês entenderam, foi muito bom, para entender se vocês entenderam tudo que a gente falou, e a parte do questionário é para poder avaliar a nossa apresentação. E é isso, gente. Gostaria de agradecer, né, tanto a EDP quanto a Prefeitura de Roseira. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato. A gente vai deixar na tela aqui o QR Code para vocês acessarem esses questionários. E se vocês puderem preencher agora, também seria bem interessante. E é isso. Obrigada.